Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Temos vivido os dias que são dias de temor, aflição, talvez, mas também dias de convicção. Convicção por quê? Porque vemos aquilo que está na palavra do Senhor se cumprindo. Este não é o momento de nós nos alienarmos das coisas que estão acontecendo no mundo, deixarmos as coisas, eu não me interesso muito por aquilo lá, não entendo muito. Busque entender as coisas que estão acontecendo. Mergulhe profundo na palavra, porque a palavra do Senhor, ela tem tudo o que nós precisamos. Tudo que você imaginar, tem na palavra do Senhor. E hoje nós vamos para mais um trecho da palavra do Senhor. Um trecho atualíssimo para tudo que estamos vivendo no mundo e como igreja. Um tema poderoso que o Senhor deixou para nós nesta manhã. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 12, e nós vamos ler o capítulo 12 e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 1. Diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e, nas cabeças, 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isto, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então
a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos orar? Senhor, a revelação, Pai, como que é o nome desse livro, vem do Teu Espírito, Senhor. E o Senhor tem revelado, Senhor, tanto, Senhor, tanto para nós, Senhor. Há tantos irmãos nossos que buscaram revelação, há tantos, Senhor Deus, que ouviram o Teu Espírito, e também, Senhor, a nós, Pai, que estamos buscando compreender, Pai, aquilo que o Senhor revela, Pai. Então, conforme aquilo que Tu queres, Senhor, revela a nós nessa manhã, neste tempo do fim, Senhor, aquilo que precisamos saber, para que estejamos, Deus, preparados, Senhor, para que estejamos prontos, Senhor Jesus, para aquilo que nos aguarda. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você, ao ler isso, você fale assim, não entendi nada. Mas você não pode dizer isso, porque tem coisas aqui que o Senhor revela, nesse próprio texto. Mas você pode dizer assim, olha, muita coisa eu não entendi. Ou você pode dizer assim, estou buscando compreender, quero muito saber o que está escrito aqui. Mas a própria Bíblia, ela traz muitas lições que nos fazem compreender o que João viu aqui. João estava aqui em uma visão do céu. E ele estava vendo, estava citando aqui no texto que ele escreveu aqui, estava citando as coisas que ele estava vendo. E a primeira coisa, então, que ele vê, diz ali o versículo 1, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A primeira coisa que ele vê aqui, e antes de eu dar o tema, eu vou citar aqui, talvez, o significado que os irmãos estudiosos no mundo passar dos séculos buscaram no Senhor, para que a gente possa buscar ter a compreensão desse texto. Então, a primeira coisa que ele viu aqui foi a mulher. Diz aqui que viu uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Eu não vou me atar a tantos significados aqui que fala sobre as estrelas, que fala sobre vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Vou resumir que isso aqui significa que essa mulher, ela recebeu autoridade. Ela tinha uma coroa de 12 estrelas. 12 é um número muito repetitivo na Bíblia. Mas essa mulher, ela é muito clara para nós que ela é o povo ideal de Deus. Seja Israel no Antigo Testamento, seja a igreja no Novo Testamento. A igreja surgiu de Israel. A igreja, talvez, você pode olhar para o Antigo Testamento, aí é um mistério muito grande entre igreja e Israel. Por isso que eu coloquei como a mulher o povo ideal de Deus. Aquilo que Deus criou para se chamar de seu. Um povo que Ele criou para chamar de seu. Ali, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver uma outra personagem que aparece aqui. O dragão. Diz ali, no versículo 3, viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, aparece essa personagem, o dragão. O dragão aqui, eu não preciso dizer que talvez os estudiosos buscaram saber, isso aqui está dito no próprio texto. Quem é o dragão? Mais para frente nós vemos que ali diz
Quem é esse dragão? Diz ali no versículo 9: o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. O próprio texto, na própria visão, revela quem é esse que ele está vendo no céu. O dragão é Satanás, o diabo. Então, ele está aqui como um símbolo do diabo, esse dragão aqui. Terceira personagem aqui. É nesse mesmo versículo que a gente leu aqui. O versículo 4. A fim de lhe devorar o filho, lá no final, quando nascesse. Versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Um filho. Quem é esse? Irmãos, com tudo que indica no texto, com tudo que nós entendemos, Jesus sendo chamado o Filho de Deus, sendo sempre chamado o Filho do homem, tendo essa figura de que a mulher é o povo ideal de Deus, que o Filho veio de Israel, que tem essa autoridade, cetro de ferro, e está no trono, é o próprio Jesus. Por quê? Porque tem autoridade de reger todas as nações. Tem aqui, diz também, o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Quem que pode ficar no trono com Deus, o Pai? Só o Filho, Cristo Jesus. Quarta personagem, Miguel. Olha só no versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. E aqui vai citar o que nós vamos entrar daqui a pouco. Miguel. Quem é Miguel? Miguel é Miguel. Miguel é o arcanjo Miguel. Existe uma hierarquia nos anjos, né? E arcanjo, ele é um anjo guerreiro, um anjo forte, uma hierarquia muito alta. E aqui é considerado que esse arcanjo Miguel, ele estava ali com os seus anjos pelejando contra o dragão. Miguel sempre em toda a Bíblia ele foi tido como aquele que é um símbolo do socorro divino para o povo de Israel. Ele sempre foi esse. É aquele que está ali para proteger esse povo chamado Israel, que Deus descreve na Bíblia. Então Miguel é um símbolo aqui do socorro de Deus. E tem mais aqui que eu vou dar como uma personagem, mas são um grupo de pessoas que está ali no versículo 17, que diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Estranho, né? Os restantes. Então vamos colocar essa quinta personagem aqui como quem? Os restantes da descendência, os restantes da descendência da mulher, da sua descendência. Ou seja, é o símbolo dos crentes em Jesus. Ou seja, nos dias de hoje, a igreja do Senhor. Dito isso, vamos ao texto, buscando compreender o que está nesse texto. E o tema, no nosso texto, eu fiquei meio assim com esse tema que eu dei, porque eu não queria dar tanta ênfase ao dragão, mas aqui está falando muito do dragão, e está falando algo bom para nós sobre o dragão. E o tema é a derrota do dragão. Porque o dragão, quem que é? É Satanás, e aqui está mostrando que ele não tem força, irmãos. E nós vamos ver nesse texto. Ele aparece com força, mas ele não tem força. E o nosso primeiro ponto é o filho e o dragão. O filho e o dragão. Olha o versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, um dragão grande. Então não é pequeno, é grande. Vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Está dizendo que tem coroa, diademas é como coroas aqui. Ou seja, esse dragão, ele quer mostrar imponência, ele quer mostrar grandeza, ele quer mostrar que ele é assustador. Você olha, hoje em dia, e eu acho que nós devemos ter um cuidado com relação a isso, se tornou muito comum
em desenhos infantis e parece que as crianças brincam tanto com o dragão. Mas, irmãos, na Bíblia o dragão ele não é uma coisa boa. E nós devemos nos atentar a isso, porque nada nesse mundo é por acaso, tá bom? Nada. Imagina, as pessoas, elas planejaram fazer desenhos. Elas investiram muito tempo. O dragão está lá, brincando com as crianças, dizendo que é bonzinho. Mas na Bíblia em nenhum momento aparece o dragão sendo bonzinho. Ele quer matar o filho. E olha que sério isso. O filho que vai nascer da mulher. Nós temos que tomar cuidado com os símbolos que aparecem por aí. E a Bíblia é repleta deles. O dragão é Satanás, aqui é claro com relação a Satanás. Satanás, o diabo. E o que o dragão estava fazendo ali? Ele estava ali no céu, na visão, ali com a mulher? Não, o que ele estava fazendo? Ele estava, no final do versículo 4, a fim de devorar o filho quando nascesse. Ele queria devorar. Irmãos, se nós olharmos na história do que cremos realmente, o dragão, quando Cristo Jesus veio à Terra, ele queria acabar com Jesus, desculpe. Satanás tinha ódio do Senhor Jesus e ele queria frustrar de qualquer forma o plano. Lembra? Só para você retornar um pouquinho lá nos evangelhos, mostra o quê? O diabo tentando frustrar o plano de Jesus nascer. Jesus ali sendo levado para o Egito, passou um tempo lá, retorna para Israel e depois ele morre. Jesus morre, mas não quando era criança, ele morre como um sacrifício por nossos pecados e se entrega. Não foi Satanás que matou Jesus, nunca, e aqui no momento nós confirmamos isso, a palavra confirma. Por quê? Porque o dragão ele tem ódio do Filho de Deus. Satanás tem ódio, ele quer matar o filho. Mas esse filho que nasce, irmãos, Cristo Jesus, ele tem autoridade sobre todas as nações. O cetro fala de autoridade, ele tem um cetro de ferro. Ferro fala de poder, de força. E imagina só, um dragão grande na frente da mulher. Essa é a visão que João estava ali, ele descreveu. A mulher estava dando à luz. E o que aconteceu? O que aconteceu? O dragão não pegou a criança quando nasceu. Essa criança, esse filho, foi arrebatado para o céu, arrebatado para Deus e foi para o trono. Ou seja, esse dragão grande, poderoso, estava na frente da mulher e nasce o filho. E ele não pode fazer nada. O que acontece? O filho é arrebatado e levado para o trono de Deus. Cristo Jesus vence. Cristo Jesus vence Satanás. Mas você vê que não há nenhum esforço aqui do Senhor Jesus. Nossa, mas ele lutou já lutou com o dragão. Não! Não há nada disso, irmãos, aqui. Porque ele tem autoridade. E o pai tinha autoridade de falar assim, vem para cá. Arrebatou na hora que nasceu. Não era o objetivo do pai deixar o filho morrer através de Satanás. Nunca foi isso. Era envergonhar Satanás, envergonhar o diabo, envergonhar esse dragão que estava ali pronto para devorar. Olha essa palavra, devorar o filho. Satanás, ele quer fazer isso. E assim, o filho e o dragão, nós vemos a vitória do filho sobre o dragão. Ele não vence. Ele não devora o filho. Segundo ponto. O arcanjo Miguel, ou Miguel e o dragão. Olha só a partir do versículo 7. Houve peleja no céu. Lembra que essa visão que João está tendo, ela é no céu. Vi no céu a mulher, vi no céu um dragão. Então, nessa visão, ele vê essa peleja no céu acontecendo. O que estava acontecendo? Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Olha como essa figura aqui é bem forte sobre Satanás. Por quê? Porque o dragão, ele também tem os seus anjos. Segundo os estudos, buscando na palavra, nós entendemos que quando o diabo caiu do céu, ele levou consigo aqueles que estavam na rebelião com ele.
E são esses, os anjos que estão dizendo aqui, nós entendemos hoje que são os demônios que agem por intermédio de Satanás. Então, o que aconteceu? Eles estavam pelejando com Miguel. Veja que aqui não é o Senhor Jesus que está pelejando. O Senhor Jesus não peleja contra Satanás. Ah, por que não? Porque ele não pode, ele não precisa. Ele só faz isso aqui. Ele mandou o anjo dele lá para mostrar para nós que talvez Satanás ele tem o poder para aqueles que não estão com o Senhor. Entenda isso. Satanás não tem poder contra aqueles que são do Senhor, mas contra aqueles que estão aí ao léu. Sim, o Senhor. Ele parece grande, poderoso, e ele age ali com autoridade sobre essas pessoas. Por isso que ele tem o poder nessa terra aqui, ele tanto mostra. Mas contra o Senhor Jesus, Satanás não é nada. Nada. E aqui aparece então o Miguel e o dragão, os seus anjos, um de cada lado ali, lutando. Mas mesmo assim, Satanás, o dragão, lutando contra o Miguel, o que acontece? Ele vence? Não. Ele nunca vence, irmãos. Olha, isso na Bíblia inteira, isso é uma certeza. Isso é uma clareza para nós. O diabo sempre é derrotado. Não tem um momento que mostra a vitória de Satanás. Ele sempre é derrotado. E aqui nós vemos no versículo 8. Todavia, não prevaleceram. Diga assim comigo. Não prevaleceram. O diabo, os seus demônios não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Essa luta estava acontecendo no céu. Nós podemos entender algo espiritual acontecendo. Ou talvez você pode também voltar lá para o início, quando houve a rebelião de Satanás, nesse momento. E houve aquela luta, e ele caiu e veio para a terra. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Veja que não tinha falado nada de serpente até agora há pouco, mas agora aparece falando sobre serpente. Ou seja, dragão, serpente, é símbolo de quem? De Satanás, do diabo. Então cuidado, né? Eu fico notando às vezes tantas tatuagens, né? De serpentes, né? Não sei como gostam tanto, mas esses são símbolos do quê? De Satanás. Sempre foi símbolo do diabo. E aqui nós vemos isso. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então nós entendemos o quê? Que Satanás está na terra, pelo que nós estamos lendo aqui. Mas o arcanjo Miguel, com os seus anjos, venceu ele do céu. Por quê? Porque o Miguel estava ali como protetor desse povo de Deus e do céu, vamos dizer assim. Ele estava ali expulsando a mando de Deus, Satanás. E olha o versículo 10. Aqui há um grande coro. Aqui diz que há uma grande voz do céu, louvando ao Senhor. Olha só aqui, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quem é esse? É Satanás. Ele fica lá acusando diante de Deus, acusando diante do Pai, dia e noite. Olha lá o que eles estão fazendo, olha lá, como é que você tem tanta misericórdia desse ser humano? É o que o diabo ele odeia a nós, porque nós estamos com Cristo. Então, veio a salvação. E ainda continua, que esses que são os irmãos, que são o povo do Senhor, olha como é que eles vencem. Eles, pois, no versículo 11, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. O simbolismo nós sabemos aqui é o Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro, isso é claro na Bíblia inteira. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Irmãos, isso aqui, ele fala festejai, mesmo com toda essa situação. Por quê? Porque a situação que eu estou falando é por causa da face da morte, né? Mesmo na hora da morte, eles não amaram a própria vida, não negaram ao Senhor.
Mas eles continuaram firmes com a palavra do testemunho. Mas eles venceram. O que nós estamos sendo levados a compreender aqui? Quando nós, se um dia chegarmos a ter que entregar a nossa vida ao Senhor, seja no que for, em alguma situação que for, nós somos vencedores, irmãos. Por quê? Porque nós temos que ter essa compreensão do céu, da vitória do Senhor, da vitória de Deus sobre Satanás, do arcanjo Miguel, sempre foi a vitória de Deus. E quando nós morremos, Satanás pensa que ele é vitorioso, mas não, o Senhor é vitorioso através de nós. E aí, o que sobra para nós? Festejai, ó céus, festejai, os que neles habitais. Mas, fala no final, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por isso, irmãos, que nós compreendemos que os últimos dias são dias de grande ira de Satanás contra aqueles, que estão na terra, contra o ser humano e contra principalmente os que nós vamos ver ali no final. Satanás é derrotado. Nós somos vencedores por meio de Cristo Jesus. E o nosso terceiro ponto, a mulher e o dragão. A mulher e o dragão. Ela foi a primeira citada ali, eu estou colocando ela por último aqui. Por quê? Porque a mulher, nós vimos ali nos pontos que eu coloquei no início, ela é o povo ideal de Deus. Por quê? Ali no primeiro versículo, diz que ela tem autoridade, diz que ela estava grávida, diz que ela gerou Cristo Jesus, ali nasceu Cristo Jesus dela. Diz também que a mulher, ela foi protegida por Deus, levada para o deserto, ali no versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nela a sustentem. E ali fala, eu não vou entrar na questão dos 1260 dias, mas Deus sustenta a mulher, Deus sustenta o seu povo. E ali mais para frente, nós vemos também a figura da mulher, agora ali lidando fortemente com o dragão, a partir do versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, quem que ele perseguiu? Perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Ele não pôde devorar aquele que ele queria, que era o filho. Então, o que aconteceu? Ele foi perseguir a mulher. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Eu creio que, irmãos, eu não vou entrar no que são especificamente essas duas asas, mas é poder de Deus para a mulher. Poder aqui que faz ela voar até um local de proteção. Irmãos, eu quero dizer isso a vocês, eu creio que essas duas asas aqui, a águia é símbolo do Senhor Deus também, na Bíblia. Elas são o Espírito Santo, ao meu ver. Por quê? Porque a mulher recebe um presente de Deus, que dá poder para ela voar e ficar protegida no deserto. Irmãos, o Espírito Santo, ele é poder a nós, poder do Pai, que enviou a nós, igreja do Senhor. Para quê? Para ficar ali parada, como essa asa ia ficar parada ali, não ia ser usada? Não, para usar em poder, usar para nos protegermos, usar para nos enchermos, usar para a glória de Deus. Olha lá, foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ela é levada pelas asas dessa águia para ser protegida pelo Senhor, para ser sustentada pelo Senhor. E aqui tu viu que está falando sobre dragão, mas já começa a falar sobre serpente, é a mesma coisa. Olha lá, quando pois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher. Mas no final do versículo 14 fala, fora da vista da serpente. Estava falando de dragão, agora está falando de serpente, é a mesma coisa. Serpente, a antiga serpente, Satanás. Por isso que são símbolos disso, irmãos. Satanás estava ali o quê?
perseguindo a mulher. E a mulher é quem? A igreja. Hoje, nos dias de hoje, o povo ideal de Deus é a igreja do Senhor. E Satanás, ele persegue quem hoje em dia? Ele está perseguindo lá as pessoas que não estão servindo a Deus? Não, ele não está preocupado com essas pessoas já são dele. Ele está perseguindo, veja, quem que ele está perseguindo hoje em dia? A igreja do Senhor, ela não é falado, mas é um momento que ela é mais perseguida nesse momento agora. Nos dias de hoje, a maior população do mundo está na Ásia. E a maior perseguição que ocorre da igreja é na Ásia. Então é a maior perseguição que a igreja vive, mas não é falado, irmãos. Isso não é comentado. A igreja está em perseguição. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. E ele quer aterrorizar. Você vê hoje em dia, não só as pessoas, não as pessoas que são do Senhor, né, mas as pessoas que não estão com o Senhor. Aqueles que precisam ser salvos. Tanta gente sofrendo de crise de pânico. Eu tenho ouvido tanto isso, né? Medo, tanto medo. Porque o diabo está aterrorizando, ele está com ira, ele quer destruir a humanidade, ele quer nos deixar com medo. Mas nós temos que ter a consciência de que o Senhor nos deu duas asas. Duas asas da grande águia. Poder para sermos levados para onde? Um lugar aonde Ele nos sustenta, irmãos. Um lugar. E aqui esse sustento, irmãos, não está falando só de comida aqui. Aqui está falando de sustento. O deserto é um lugar calmo, quieto. Não tem essa perseguição. Eu estava até ouvindo algumas coisas aí nessa guerra que está acontecendo, que as pessoas ali, né, que estão na Palestina, elas devem fugir para o deserto. Eu estava lendo um artigo, porque ali é um local que o Hamas não vai estar e Israel não vai atacar. Então, porque tem muitos civis ali no meio. As pessoas estão fazendo, né, corredores, né, até o próprio Israel está fazendo corredor para que possam escapar da faixa de Gaza, que eles vão entrar lá. Mas pessoas, o que essas pessoas estão fazendo? Elas devem fugir para o deserto. Porque o deserto, quem que está preocupado com o deserto? Quem que quer ir lá? Eu vou tomar conta daquele deserto. O deserto é um lugar que Davi fugiu, lembra? Ele fugiu e ficou no deserto se escondendo nas cavernas. Aqui nós vemos a mulher, Deus levando ela para o deserto, para ficar protegida. E Deus sustentava lá no deserto. O Senhor Jesus, quando foi tentado, Ele foi para o deserto e Ele foi sustentado por quem? Pelo Pai, ali com seus anjos, né? Entregando alimento. Depois, né, do jejum, né? Mas Ele foi guardado pelo Senhor. O deserto, então, nesse momento, é um local de proteção, aonde não está a vista da serpente. Mas o que acontece mais para frente? Aqui diz que no versículo 15, então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Interessante, né? A mulher estava onde? No deserto. O que foi aparecer no meio do deserto? Água. Água como um rio. Para quê? Água no deserto, então é bom, né? Não, para destruir a mulher. Porque essa água aqui não estava vindo de Deus. Essa água aqui estava vindo de quem? Da serpente. Para destruir. Muita água como um rio. Para que ela fosse arrebatada pelo rio. Mas o Senhor, em toda o seu poder, faz: a terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca, imagina essa situação, e a água entrando na terra, que o dragão tinha arrojado de sua boca. O que acontece? 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Essa palavra da sua descendência lembra lá Gênesis, né? Que falava a descendência da mulher, né? O descendente da mulher, perdão, que é o Cristo Jesus. E aqui os restantes da sua descendência, a descendência da mulher, os filhos, ou seja, os filhos desse povo ideal. Vamos pensar aqui rapidamente. Se o povo ideal, se a mulher é Israel, os filhos da mulher são quem? A igreja. Os últimos tempos o diabo está irado contra a igreja. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
Então, a mulher, nessa questão da mulher e do dragão, nós temos que colocar dentro desse ponto aqui também os descendentes da mulher e o dragão. Ou você pode colocar um quarto ponto também. É que eu gosto dos 3 pontos, né? Então, talvez o quarto ponto pode ser os descendentes contra o dragão, os descendentes e o dragão. Então, os descendentes, os restantes dessa descendência, o que eles fazem? Eles guardam os mandamentos de Deus. E eles têm o testemunho de Cristo Jesus. Eles têm o testemunho de Jesus, ou seja, a vida deles é uma amostra de Jesus. A vida deles mostra que eles creem em Jesus. E eles guardam os mandamentos do Senhor. E olha só, o dragão, nesse momento, o que ele está? Irado. Irado contra contra a mulher e contra os seus descendentes, né? E foi atrás desses descendentes. Versículo 18. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem se pôs em pé na areia do mar aqui diz que é o dragão. Se pôs em pé sobre a areia do mar, e nós vamos entender por quê. Porque logo mais aparece mais uma figura de Satanás aqui. Mais para frente, mas isso é para outro capítulo. Irmãos, eu creio de todo o meu coração que o Senhor colocou isso para nós aqui, para nós estarmos preparados. Preparados como? Preparados sabendo, como o tema diz, a derrota do dragão. Em todo momento na Bíblia inteira, Satanás sempre foi derrotado. O diabo sempre foi derrotado. Segundo, Deus colocou isso aqui para nós. Para quê? Para saber que nós temos em Cristo Jesus a vitória. Há um caminho para vencer. Há um caminho para que nós saiamos desse lado de talvez inércia, que é estar com Satanás, para estar do lado do Senhor. E nesse lado do Senhor, nós saímos de derrotados, de perdidos, para vencedores. E, irmãos, está escrito também na Bíblia, na terceira questão que eu quero colocar, que seremos perseguidos. Perseguidos aqui, irmãos, a perseguição não é entre irmãos de igreja, não é isso. Veja aqui, a perseguição está falando disso? Não. Então pare de dizer que você é perseguido por irmão de igreja. Perseguição aqui é de Satanás contra os descendentes. Satanás. E aqui é muito claro como ele faz. O que Satanás quer fazer? Ele quer gerar intriga entre irmãos. Satanás, ele é esse ardiloso. Ele é esse quer parecer grande, quer botar medo, mas ele é um derrotado. Infelizmente, para ele, não para nós, ele é um derrotado. Para nós, há essa certeza de que somos vencedores em Cristo Jesus. E que nunca é dito, você é um vencedor. Aqui é dito, a igreja, nós somos vencedores. Irmãos, é no plural. A Bíblia fala, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A igreja, ela é vencedora. Quem está fora da igreja, fora de Cristo, não é vencedor. Porque hoje em dia se fala muito, né? Você é vencedor, você vai ganhar a vitória, né? Eu não consigo agir dessa forma. Mas é falado assim, mas pensa bem. Ou se você não é falado assim, nós somos vencedores. Os descendentes, a igreja do Senhor, os irmãos em Cristo Jesus, esses são vencedores. Então, não deixe entrar medo em seu coração. Isso foi escrito para você, para nós, para a igreja, para que nós estejamos firmes nesse último tempo. Eu creio, irmãos, tenho observado, tenho olhado as coisas, muitas coisas têm acontecido. Muitas coisas estranhas acontecidas. Sinais no céu, como diz lá em Lucas que iria acontecer. Não sei se vocês viram esses dias aí, ali em Alagoas, acho que foi em Alagoas, apareceu uma bola de fogo. Não sabem dizer o que é. Ah, pode ser um sinalizador. Daí falaram assim, pode ser um sinalizador, parece ser um sinalizador da Marinha. Aí foram falar com a Marinha. Eu fui investigar isso. A Marinha disse o quê? Olha, parece ser um sinalizador, mas de nós não saiu nada. Vamos mandar equipes para ver se não tem nenhum navio afundando, algum barco.
Daí foram pesquisar, não teve nenhum pedido, não tinha nenhum barco no mar afundado, nada. E você coloca lá, bola de fogo, acho que era Alagoas, no céu. Essa bola de fogo, ela estava parada, irmãos. E não tinha aparecido só ali, está aparecendo em vários lugares no mundo. Apareceu em Israel, eu ouvi falar, apareceu nos Estados Unidos. Ninguém sabe explicar isso. Irmãos, a tecnologia que nós temos hoje em dia, como não sabe explicar? Eu fico abismado com essas coisas. Sinais no céu, lá em Lucas diz. Terremotos. Todo mundo está falando da guerra ali, né? Mas falo da guerra da Ucrânia, guerra ali de Israel, mas a guerra lá, do Talibã ali, né, no Afeganistão, lá teve um grande terremoto, matou milhares de pessoas, não sei se vocês souberam disso, milhares de pessoas mortas ali, terremotos e mais terremotos acontecendo no Chile, terremotos acontecendo, até no Brasil tem sismos acontecendo. O terror, o amor de muitos se esfriaria, o amor, irmãos, está se esfriando. Eu creio, irmãos, que nós estamos nos últimos tempos. Mas isso é para temermos? Nem um pouco. Você sabe que está previsto no fim. Está previsto a vitória, irmãos. A vitória da igreja, a vitória dos descendentes, a vitória de Cristo Jesus. Por isso que eu quero que você, olhando tudo isso, eu creio que o Senhor colocou isso em nosso coração hoje. Para quê? Para que saber que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E que o tempo do fim se aproxima. Então, guarde seu coração. Lá em Lucas fala, para nos prepararmos para esse dia. Se prepare. Prepare a sua casa. Prepare a sua vida. Não é tempo de não nos prepararmos, pelo contrário, é tempo para estar preparado. Então, veja esses sinais. Vá você mesmo buscar na palavra o que está acontecendo no mundo e olhe. E tenha certeza que estamos no tempo do fim. Todas as pessoas que creem no Senhor, elas sempre têm esse momento, talvez numa parte da vida, que elas creem que estão vivendo os últimos momentos. Paulo cria. E isso não fez ele de um errado, mas é porque a gente vê as coisas que estão acontecendo. Creia que estamos vivendo o tempo do fim. Vamos orar. Eu peço que você se coloque em pé. Talvez você pode ter vindo aqui hoje e não foi um texto tão direto para você, né? Assim, não falou tanto das emoções hoje, mas, irmãos, aqui tem muita coisa, muito ensino. E que isso venha confortar o seu coração. Aquele que lê a palavra, aquele que aprende com a palavra, ele está preparado. Então esteja preparado para esse dia mau. E vamos orar, clamando para que o Senhor venha nos preparar, venha nos deixar prontos para tudo que está para acontecer. Pai, a Tua palavra é maravilhosa, Senhor. A Tua palavra, como nós vimos no Salmo 119, nos guiando em tudo, ela nos purifica, ela nos livra do mal, ela traz, Senhor Jesus, o renovo, ela é como um manancial no deserto. A Tua palavra, Pai, é o que nós precisamos nesse dia, Pai. Cada um aqui, Pai, que está neste lugar, Pai, precisa, Deus, da Tua palavra, Pai. E, Senhor Jesus, Tu és a palavra, Tu és o verbo, e o Senhor tem se revelado a nós, Pai, dia a dia. Eu oro, Pai, para que cada um que está aqui, Pai, venha ser cheio do Teu Espírito, Pai, para suportar, Pai, as aflições, para suportar o dia mau, para suportar, Pai, as angústias que se dão nesse tempo, Pai, mas que tenham a plena certeza, a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nenhum momento o Senhor perdeu o controle, Pai. Que nós, Pai, hoje, Pai, possamos sair daqui tendo essa certeza de que Tu está vendo todas as coisas, por mais duras e difíceis que temos visto nesses dias, Pai, o Senhor está no controle. O Senhor sabe o que está fazendo. E nós, como Teus filhos, como Teus servos, nos colocamos debaixo do Senhor, Pai, crendo, confiando, como cantamos nessa manhã, confiando no Senhor, Pai, e protegendo o Senhor a nós. Guarda os meus irmãos nessa semana, Pai, com essa palavra, Pai. Guarda, Pai, os meus irmãos, Pai, essa semana, Pai, nas aflições que vierem, Pai, tendo certeza
de que o Senhor está no controle. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém.